Boa lembrança aí. Por nada. Porque tem até... Hoje mesmo o aluno mandou uma mensagem, agora está gravando, viu, gente? Que ele não pode assistir a aula na hora que ela ocorre, e depois que ele vai assistir, né? Então, a gravação é muito importante. Deixa eu voltar aqui. Bom, então a oratória é uma disciplina que foi muito desenvolvida, tanto pelos gregos quanto pelos romanos, e existem várias técnicas, né, para você, quando você tem que falar em público, noções que são importantes para você ter uma comunicação melhor, né? Conseguir atingir o público de forma mais eficiente. Quais são essas instruções, né? O primeiro cuidado que a gente tem que ter, isso não só para a oratória, né? A comunicação oral, mas a comunicação escrita, né? Você conhecer o seu público. Ou seja, para quem que eu vou falar? Qual que é meu público? Procurar conhecer ao máximo o seu público. O que ele sabe sobre o assunto, o que ele não sabe. Então, o grau de conhecimento, né, de escolaridade do seu público. Então, seja na escrita, seja na fala, né, você procurar conhecer o seu interlocutor, né? Tem um autor que fala uma questão muito importante. Ele fala... Eu já ensinei para vocês a técnica do mapa mental, né? E esse autor fala o seguinte: todo ser humano tem o seu... Ele fala isso, né? Uma noção importante, né? Toda pessoa tem o seu mapa mental. Ou seja, cada um de nós tem a sua formação, né? Tem as suas opções, a sua ideologia. Então, para você atingir o seu público, você tem que conhecer isso. Qual que é o mapa mental do seu público? Né? Então, o primeiro detalhe é esse: conhecer o público-alvo. Depois, você tem que dominar o assunto, né? Isso é muito importante. Se vocês chegarem para mim assim, Wagner, você podia falar sobre engenharia genética. É um assunto que eu sou talvez 100% ignorante sobre esse assunto, né? Quer dizer, eu não tenho o mínimo de conhecimento. Então, como que eu vou abordar um assunto sobre o qual eu não tenho conhecimento? Então, a pessoa tem que conhecer o assunto, estudar ao máximo o assunto, né? E hoje em dia, uma questão muito importante, né? Que as pessoas se descuidam muito, que são as fontes de conhecimento. Então, a humanidade, ao longo da história, nós temos várias formas de conhecimento, né? E a fonte de conhecimento mais confiável que existe é a ciência, o conhecimento científico. É a ciência. Então, sempre quando você for abordar um assunto, por exemplo, para falar sobre entrevista de emprego, esse assunto é muito na área de administração. O que eu procurei? Eu vou em fontes de conhecimento, bases de dados científicas, né? O Google Acadêmico. Então, tem várias bases de dados onde vocês vão encontrar artigos científicos, tese de doutorado, dissertações de mestrado. Então, sempre você vai abordar um assunto, procurar isso. Qual que é a fonte de conhecimento? Onde você está buscando seu conhecimento?
Próximo, não fale rápido ou devagar demais. Né? Às vezes a pessoa, quando a gente ouve um jogo de futebol, né, pela rádio, radialista, e a bola está lá no meio de campo, você ouvindo pelo rádio, parece que o atacante já está chegando lá no gol adversário. Né? Então, ali faz parte da narrativa do rádio para criar emoção, ele falar mais rápido. Mas no caso quando você vai expor um assunto, você deve procurar, às vezes você fala mais rápido, às vezes mais devagar, né? Você modular, né, o ritmo, para não ficar cansativo, né? Eu tenho um sobrinho que ele gosta muito eu chamo música bate-estaca, né? Aquelas que ficam assim, no mesmo tom, né? E para mim é cansativo aquele ritmo, mas tem gente que gosta. Então, na comunicação oral, você procurar não ficar no mesmo ritmo. Né? Você alternar isso para criar o quê? Se você ficar falando no mesmo ritmo, vai ficar monótono, né? Monotonia. Né? As pessoas vão dormir. À medida que eu for falando, tá, gente? Quem quiser interromper, fica à vontade. Se quiser fazer alguma pergunta, tranquilo. Encare seus ouvintes. A questão do olhar, né? O olhar é muito importante. Independentemente do tamanho da plateia, é importante que todas as pessoas da plateia se sintam olhadas, né? É claro que às vezes o público é muito grande, mas é importante porque às vezes a pessoa, por nervosismo, ela olha muito para determinado segmento da plateia e esquece os demais. Eu costumo dizer o seguinte, é o olhar do motorista, né? Quando a gente aprende legislação, atenção difusa. Você tem que olhar para frente, para o lado, retrovisor, né? Então, a noção é a mesma. Você tem que procurar olhar nas pessoas e variando, né? Para cada segmento da plateia. Muito importante isso aí. Quando você falar com entusiasmo, né? Quer dizer, na medida em que você se propõe a abordar um assunto, seja no ambiente acadêmico, ou seja na empresa, né? Você tem que instruir um determinado público sobre um assunto, para que as pessoas sintam vontade de te ouvir, você tem que falar com entusiasmo, né? Não precisa falar igual um pastor numa igreja, mas você não pode também falar de forma passiva, né? De forma muito que não crie um elo, né? Com a plateia, tá? Com energia, né? Mostre seus objetivos dando uma visão geral do assunto. Isso é muito importante, né? No início da sua fala, qual que é o propósito? Né? Qual que é os objetivos que você pretende atingir? Tá? Então, isso no início da fala, você traçar os objetivos, é importante. Até no currículo, né? Quando nós falamos sobre o currículo, colocar um objetivo no currículo, isso atrai a atenção de quem vai ler. E na fala atrai a atenção de quem vai ouvir. Ela direciona, né, a pessoa para a informação mais importante. A parte da gesticulação também é muito importante, né? Às vezes, aluno, quando voltar à aula presencial, vai fazer a apresentação, o pessoal encosta no quadro, às vezes senta na mesa, né? E não é interessante você fazer isso. Sempre você tem que cuidar da sua postura, né? Ficar em pé, até para sua voz sair com facilidade, né? Ficar bem clara para a plateia. Então, a gesticulação, você não colocar a mão no bolso, procurar ter uma gesticulação
Não gesticular demais, gesticulação moderada, né? Mas ter esses cuidados, não colocar a mão no bolso. Oi, pode falar. Ô, professor, Oi. no caso, quem estiver esperando, por exemplo, for uma apresentação em grupo, presencial, a pessoa que estiver esperando, ela pode ficar com a caneta na mão para não ter que ficar com o braço cruzado, mão para trás, mão no bolso? Seria o ideal? Foi uma ótima pergunta. Quem perguntou aí? É o Vitor. Vitor. Ô, Vitor, ótima pergunta. Quando for o trabalho em grupo, para não ficar todo mundo lá na frente, o que é o ideal? O ideal é que, né, o grupo, as pessoas fiquem sentadas, tá? Aí, por exemplo, aí no seu grupo tem você, tem outros colegas. Aí ficar em pé só a pessoa que estiver falando, entendeu? Aí vamos supor, você foi o primeiro, você falou, você ficou em pé. Aí você terminou sua fala, você se senta. Aí o seu colega vai falar, entendeu? Entendi. Já cheguei a fazer a apresentação dessa forma também. É. As duas, com todo mundo lá na frente e dessa forma também, que quem for apresentar, levanta e fala. Não, pode ficar todo mundo sentado lá na frente, entendeu? Sim, sim. Você pode colocar, por exemplo, o grupo são 5 pessoas. Aí todo mundo se senta em frente ao quadro, no canto, e a pessoa que for falar, ela se posiciona na frente, entendeu? Sem ficar na frente das pessoas que ficaram sentadas, né? As que ficaram sentadas têm que ficar mais no canto, assim, do quadro, entendeu? Sim, entendi. Tá? Boa pergunta. Outro detalhe aí, a apresentação você sempre tem que pensar isso, né? O início, como é que você vai introduzir, o meio e o final. Normalmente, por exemplo, o pessoal que vai apresentar, trabalha em grupo, a pessoa pensa a introdução, o desenvolvimento, e não pensa na finalização. Aí o pessoal fala assim, acabou, gente, boa noite. Né? Então, você tem que pensar, o final, como é que você vai finalizar? Você pode propor uma ação. Você pode propor uma reflexão, pegar algum pensamento de algum autor, tá? Então, sempre pensar nas 3 partes, né, da apresentação. Como é que vai ser o início, o meio e o final. De repente, você pode colocar algum pensamento, alguma imagem, né? Pensar nessa parte aí. Em função da ansiedade, do nervosismo, muitas vezes as pessoas, no espaço de fala, começam a usar né. Como evitar isso? É controlar a ansiedade. Então, as pausas na fala, elas são importantes para quê? Para a pessoa decodificar aquilo que você está falando, para interpretar o que você está falando. Então, não ficar ansioso, né, com as pausas. As pausas são importantes para gerar o quê? O entendimento. Então, você não precisa falar igual o radialista, né, emendar uma palavra falando assim direto. Você pode dar o espaço, tranquilo, sem preencher o espaço com esses cacuetes. Uma vez ou outra não tem problema, não. A questão é quando, às vezes, a pessoa fica muito nervosa e ela fica usando muito esse preenchimento aí, né? Controlar o tempo de fala, isso é importante, né? Quer dizer, qual o tempo que você tem para falar? Até você anunciar isso no início, né? Da sua apresentação, a minha apresentação vai durar 5 minutos, 10 minutos, né? E cumprir aquele tempo, isso é importante.
Isso tem a ver com o quê? Com a objetividade, né? Objetividade. É algo que falta muito, né? Em muitas situações, por exemplo, às vezes em reuniões, as pessoas não cumprem o tempo. Então, é importante isso, delimitar, né? Para cada assunto vai ter quanto tempo? E cumprir aquilo ali. Esse é o objetivo, né? Quando você terminar a sua fala, não é necessário você agradecer, tá? Então, é uma coisa que a gente deve evitar. Essa parte final eu tinha colocado, né? Finalize sua fala com uma ação, solução de um problema, ou uma reflexão. Pensar como que você vai finalizar a sua fala, né? Bom, dessas instruções gerais aí, vocês querem fazer alguma pergunta? Ah, um detalhe aqui. Vocês anotem aí para depois eu falar, tá? Depois que eu parar a apresentação aqui, muita gente pergunta, professor, às vezes eu fico sem saber essa questão da gesticulação, se eu coloco a mão no bolso, o que eu posso fazer? Aí eu vou ensinar para vocês, chama ninho de gestos. Como que você pode fazer para, nesse caso, né? Você fica sem jeito, dá vontade de colocar a mão no bolso, esse tipo de coisa, aí você faz o ninho de gestos. Aí quando eu parar de espelhar a tela aqui, vocês me lembram que eu mostro para vocês, tá bom? Alguma pergunta aí? Por enquanto é tranquilo. Tá joia. Ô, professor, eu tenho só Oi. uma dúvida. Sobre o linguajar, as palavras que a gente usa, utilizar, por exemplo, numa apresentação, ou talvez até naquelas dinâmicas de emprego, ou até apresentando uma proposta numa empresa, usar linguagens, palavras mais peculiares, pode soar como um exagero, como querer aparecer, ou é ideal? Eu falo assim, para não ficar uma palavra, a gente ficar usando palavras repetitivas, a gente ficar trocando sinônimos para uma palavra um pouco mais diferenciada, algo que seja peculiar. Pode parecer exagero ou é legal no momento da apresentação? Ótima pergunta. Quem falou aí? É o Renault. Renault. Muito interessante essa questão aí. A questão do vocabulário é aquilo que eu falei. Se é uma situação formal, você não pode usar gíria, você não pode usar um vocabulário informal, entendeu? Então, agora, é o meio termo. Você usar também uma palavra, igual às vezes tem aluno que usa, né, em texto escrito. Por exemplo, a palavra outrossim, que significa também. Mas quem que usa outrossim, né? Mesmo na escrita, entendeu? Então acaba, se a palavra ela é muito rara, pode soar como que você é uma pessoa pedante, entendeu? Entendeu, Renan? Positivo, entendi, professor. Então é melhor, é aquilo que eu já falei para vocês. Você escrever bem, você falar bem, não é escrever e falar difícil. É você procurar ser claro e ser compreensível, né, para as pessoas, entendeu? Objetivo, mas sem assim, sem ser pedante, sem ser também vulgar, né? É o meio termo, entendeu? Procurar o meio termo aí. Tá claro? Bacana. Deixa eu vou parar o compartilhamento só para
Só para falar do ninho de gestos. Aqui é o ninho de gestos, vocês fazem assim com a mão, ó, tá vendo? Vocês estão enxergando aí? A minha mão? Sim. Isso. Então, assim, você faz isso aqui, ó. Chama ninho de gestos. Tá? Porque a pessoa, às vezes, fica sem saber, né, como é que ela gesticula, né? Então, você deve evitar a gesticulação acima da cabeça, muito para baixo, né? E ficar sempre, qualquer dúvida, você faz isso, o ninho de gestos, né? E coloca a mão, assim, na altura aí o ninho de gestos, na altura da sua barriga. Tá bom? Vocês podem reparar, quando tem telejornal, a gesticulação dos jornalistas. Eles fazem muito isso, ninho de gestos. Conseguiram entender aí o ninho de gestos? Conseguiram visualizar? Bacana, positivo. Então, beleza. Então, deixa eu voltar lá o compartilhamento. Esse aqui já foi. Bom, agora uma situação comum, né? Esse material, gente, eu já coloquei no AVA. Às vezes vai ter uma situação seguinte. Você está lá na empresa, alguém vai fazer uma palestra na sua empresa. Você vai ter de apresentar a pessoa, o orador ou oradora, tá? Então, qual que é a técnica? Como que eu apresento alguém? Então, tem essa palavra mnemônica, né? A amo. A-A-M-O. Então, como que você vai organizar uma apresentação de uma pessoa, de um palestrante, de um orador, etc.? Primeiro, você vai falar do assunto, que é a manchete ou tema. Então, vamos supor, lá na sua empresa e tal, a pessoa foi convidada para abordar um assunto que é importante para os ouvintes lá. Aí você fala do assunto. Depois, a assistência. São os ouvintes. Os ouvintes. O que você vai fazer? Você vai elogiar as pessoas. Tá? Então, você fala do assunto, depois você parabeniza, né? Às vezes o pessoal tá aí, foi lá para a empresa num sábado de manhã. Aí você elogia, né? As pessoas no sábado de manhã ali presentes para poder assistir aquela palestra. Elas poderiam estar no clube, em outro lugar, né? Então, você elogia o pessoal. Depois você fala do momento, ou seja, liga aquele assunto com o momento. O momento da empresa, o momento do país, né? E, por fim, olha só no final que você apresenta a pessoa. Você fala do currículo dela e a última coisa é o nome. Né? A última coisa. Então, com vocês, para falar sobre esse assunto, fulano de tal. Né? O engenheiro fulano de tal. Essa é a técnica. Entenderam aí a técnica para apresentar alguém? Alguma dúvida? Bom, agora uma situação para você fazer um discurso, né? Discurso aí, uma fala, uma apresentação, né? Qual que é a técnica? Tem uma técnica também. Então, a técnica, manchete. Qual que é o objetivo? Despertar a atenção do público. Por meio de histórias, de dados, gráficos, etc. Então, digamos que no local onde você trabalha, está ocorrendo um problema lá, e você foi convidado para abordar aquele assunto, para melhorar ali o desempenho dos funcionários, etc. Né? Aí você começa a sua apresentação com dados, né?
gráficos, etc. Uma história. Para quê? Para chamar a atenção. O objetivo é esse. Primeira coisa. Depois, criar uma ponte entre o tema e o ouvinte. Né? Qual a relação? Por que aquele tema que você vai abordar, o que ele tem a ver com a pessoa que está ouvindo? Por que é importante ela ouvir aquele tema? Né? Então, você fazer essa conexão, né? Por quê? Depois, o que você faz? Você vai concretizar a sua fala. Por meio de quê? Exemplo. Destacar os dados, etc. Tornar concreto, né? E depois, você conclui. Finaliza. Como? Finalizando. Aí você pensa na sua conclusão. Convidando as pessoas à ação, fazer alguma coisa, tá? Então, sempre termina pensando qual a ação que você quer gerar no público, né? Ou a não ação, né? Depende da sua ação aí. Essa é a estrutura do discurso. Vocês querem fazer alguma pergunta dessa parte aí? Professor, Oi. quando eu tenho um tempo muito reduzido, Ah, interessante. Quem perguntou aí? Tiago, Tiago. Ô, Tiago, aí, se você tem um tempo, você vai adequar a sua fala ao tempo. Aí você vai pensar o que é mais importante, entendeu? Então, de repente, você vai ter de cortar alguma coisa, entendeu? Dentro dessa técnica aqui, talvez ali na parte de exemplo, você vai citar um exemplo só, entendeu? tranquilo. Então, aí você tendo essa técnica, você vai procurar adequar o seu tempo, né? Porque, vamos supor, né? Foi outro dia eu tive de fazer uma sustentação oral no tribunal. Então eu tinha 15 minutos, mas era um caso muito complexo, né? E aí quando eu entrei, agora as audiências, né, estão sendo virtuais. Quando eu entrei no sistema, tinha um monte de gente lá para fazer sustentação oral. Aí eu falei, poxa, aí eu vou ter que ser mais objetivo ainda, porque senão o desembargador não vai querer me ouvir, não. Porque é muita gente que ele vai ouvir, entendeu? Então, aí é essa questão aqui, ó. A primeira preocupação é essa aqui, ó. Como que eu vou despertar a atenção da pessoa que vai me ouvir? Entende? Então, você tem que adequar ao tempo mesmo, né? Procurar ser objetivo, né? Tá bom? Uma outra situação é como responder a perguntas. Então, você fez uma apresentação, depois da sua apresentação, tem um espaço para a plateia te fazer pergunta. Primeira preocupação é essa. Ouvir com atenção a pergunta para você entender, né, o que a pessoa está querendo te perguntar. Depois você repete para todo mundo ouvir. Porque às vezes a plateia é muito grande e a pessoa te pergunta e ela fala muito baixo. Quem está ali na frente vai escutar, quem está lá atrás não vai escutar. Então, para aquele pessoal que está lá atrás não ficar, se sentir assim, excluído, o que você faz? Você repete a pergunta. Fala, ó, gente, fulano está perguntando isso. Tá? E, geralmente quem está apresentando tem um microfone, todo mundo vai conseguir ouvir, se você repetir. Às vezes a pergunta é uma pergunta complexa. O que é uma pergunta complexa? A pessoa... Aquela pergunta, na verdade, são duas, entendeu? Você divide.
pessoa está querendo saber duas coisas. Você divide e responde. Ó, a pessoa está querendo saber isso, aí você responde. E também isso. Tá? Quando você for responder, é interessante você voltar àquilo que você falou, entendeu? Relacionar aquilo à sua apresentação. Isso é importante. Às vezes a pergunta, ela é para gerar polêmica, entendeu? Às vezes é para te colocar numa situação complicada, né? Então você dá a sua resposta, mantém a sua opinião e é importante você falar que respeita, né? Quem pensa diferente. Tá? E se você não souber, o que você faz? Né? Bom, o melhor é você ser humilde, né? Você assumir que não sabe, né? Ó, não sei te responder, vou pesquisar sobre o assunto e depois eu mando, né? Geralmente vai ter o e-mail das pessoas ali, ou uma página na internet, você manda a sua resposta, tá? Mas não enrola não, se você não souber, porque senão acaba, às vezes, ficando mal, né, para a pessoa. Então é isso, essa parte aí. Vocês querem perguntar alguma coisa? Já falando em perguntas. Eu tinha um colega, né, era professor de história, né? Aí, quando ele começou a lecionar, ele tinha a estratégia seguinte: às vezes o aluno perguntava uma coisa que ele não sabia. Aí ele falava assim: vamos supor, né? A aluna lá, Luciana, fazia uma pergunta e não sabia, ele falava assim: ô Luciana, você está querendo passar o carro na frente dos bois? Isso aí nós vamos estudar para frente. Calma que nós vamos chegar lá. Ele fazia dessa forma. Bom, gente, agora preparação para entrevista de emprego. Alguém quer perguntar aí? Pode falar. E durante uma apresentação, quando tem a utilização do tradutor de Libras para ampliar o público-alvo e transmitir o conhecimento, como é que ele cria esse sincronismo de transmitir a ideia sem deixar passar o conceito principal da apresentação? É o Cláudio, né? Isso. Aos poucos eu vou conhecendo a voz aí de vocês, né? Ô, Cláudio, é muito interessante isso que você perguntou. Eu nunca tinha pensado nisso, né? E isso é muito bacana, né? Porque isso é uma forma de inclusão social, né? Das pessoas que não... por meio da linguagem, né? De sinais. Agora, de fato, ele vai fazer ali a tradução, né? A pessoa, o apresentador, ele faz a apresentação, e se tiver um intérprete ali, ele vai procurar traduzir aquilo para Libras, né? Aí tradução é o seguinte, ele tem que procurar ser o mais fiel possível, entendeu? A mensagem ali do palestrante. Mas eu não sei... É uma pergunta interessante. Você conhece alguém que leciona Libras? Já tive a oportunidade de ver pessoas utilizarem esse recurso para palestras distintas, por exemplo, da parte de um seminário ou na parte técnica mesmo. Aí eu fico imaginando o seguinte: a parte técnica é muito detalhista, né? É muito Uhum. formal.
com relação a detalhes. Aí eu fico imaginando como que ele transmite essa informação através da linguagem, né? Ele tem que usar outros recursos, né, para poder fazer essa complementação, né? Não, muito interessante. Só que aí, assim, tem que perguntar para procurar saber um professor de Libras, como é que eles fazem, né? Realmente não é fácil, não. Né? Porque a linguagem de Libras agora nas escolas, quer dizer, em todo o público, em todo ambiente necessita. Eu fico imaginando, por exemplo, você tendo até diante de um juiz, por exemplo, aí tem o advogado de defesa, tem o advogado de sustentação, e como é que ele vai traduzir todo aquele arcabouço lá de contexto, de situações, para tornar, né? E não deixar passar em branco nada, né? Não é fácil, não. Eu me lembro uma vez, isso tem muitos anos, eu fui lecionar num curso de pedagogia. E aí tinha uma aluna que era cega. E foi assim, a primeira vez na minha vida que eu dei aula para uma aluna cega. E então ela, às vezes, como eu não estava acostumado, às vezes eu escrevia no quadro e às vezes alguma palavra que eu usava, entendeu? Que dificultava muito para ela. Aí ela tinha de me lembrar, não, professor, tal, esse tipo de palavra para mim é ruim, entendeu? Mas assim, é um aprendizado, né? É um aprendizado para a gente. Né? É interessante isso que você perguntou. Bom, agora, preparação para entrevista de emprego. Quando vocês forem ler, eu sugiro que vocês depois leiam, né, o artigo que eu disponibilizei lá sobre isso. Um artigo muito bem elaborado. Foi feita uma pesquisa para produzir o artigo. E no artigo, a autora fala que a primeira questão que ela ressalta é o currículo. E vocês vão perceber, é um artigo recente do ano passado, e tudo que ela falou sobre o currículo, eu já tinha falado para vocês. Né? Então, as informações que eu passei, elas estão atualizadas aí, né? Que o pessoal cobra em termos de currículo. Bom, preparação para a entrevista, ela tem o antes, o durante e o depois. Então, o que se sugere? Você primeiro informar sobre a empresa, procurar conhecer o máximo sobre a empresa. É interessante que eles apontam até certos detalhes, por exemplo, você olhar a cor, qual que é a cor da logomarca da empresa. Então, vamos supor que a empresa lá usa a cor azul e branca. No dia da entrevista, eles até recomendam que você use uma roupa que tem as cores da empresa. Olha que interessante. Então, tem essa sugestão lá. Então, procurar saber a empresa, qual que é a missão dela, os valores da empresa. Isso é importante. Depois você pensar na sua O empresa. que ela fabrica também. Oi? O que ela fabrica também é importante, que sempre pergunto também, né? Isso. Ter o máximo de informação, né? Quais são as filiais, tudo que você puder souber, né, sobre a empresa é importante. Cuidar da imagem, né, da sua imagem, isso é importante, né? Cabelo, tá aparado, barba, né? Sapato, engraxado. Ter esses cuidados, né, com a sua imagem.
é importante. O pessoal analisa tudo, né? Durante a entrevista, você falar o necessário, né, dentro daquilo que for perguntado. Manter a calma, né? O máximo que você puder, até para você poder responder as questões. Ser sincero, né? Não ficar, às vezes, inventando uma coisa que, né, não tem sustentação. Geralmente eles pedem para apontar suas qualidades e o que você precisa melhorar, né? Isso é muito comum. Professor, Oi. pode interromper aí. Sobre esse ponto aí de ser sincero. Se estou numa entrevista técnica, me pergunta se eu conheço do sistema. Então, né, é melhor dizer que eu não conheço ou falar assim que conheço? Falar, mentir que eu conheço o sistema. Bom, se você não conhece, é melhor você não mentir, não, porque às vezes quem está te entrevistando lá vai preparar uma outra pergunta para saber se você sabe ou não, entendeu? Então, se você, na próxima pergunta, mostra que você não conhece, você queimou seu filme já, entendeu? E se tivesse um conhecimento superficial, no caso? É melhor você falar, entendeu? O nível de conhecimento que você tem, né? Você, assim, porque a questão, você falar uma coisa que é irreal e depois a empresa tem como pesquisar e até confrontar com o seu currículo, entendeu? Aí queima seu filme na hora, né? Então, melhor ser sincero mesmo, falar o que, né, quais as suas qualidades e o que você pode melhorar, entendeu? Tá bom? Beleza. E depois do processo, o que você pode fazer, né? Passada aí uma semana ou duas, se você não obteve nenhuma resposta, você pode enviar um e-mail agradecendo pela oportunidade de participação, né? Tá? Às vezes até uma forma de você provocar uma resposta sobre o processo ali seletivo, né? Tá? Seria errado mandar um e-mail perguntando sobre a situação do processo? Não, não, não é errado, não. Espera passar um tempo, né? Umas 2 semanas. Não é errado, não. Eu espero aí uma Oi? semana, 2 mesmo e mandei. Isso aí já ocorreu umas 2 vezes já. Aí assim que eu obtive a resposta, porque do contrário não teríamos enviado e-mail de resposta nunca. Uhum. É até interessante você enviar o e-mail para você mostrar que você está interessado, entendeu? Sim, Não tem problema mandar, não. Né? Você não pode mandar e ser mal educado, entendeu? E aí, vocês vão, vocês vão me responder ou não? Passei ou não? Entendeu? Então, você sendo educado, não tem problema nenhum. Né? A entrevista ela tem 3 partes. A primeira parte, o pessoal até criou essa sigla, IFO. Né? O I, que eles perguntam sobre o seu interesse sobre a empresa. Né? Por que você resolveu enviar currículo para aquela empresa? Por que você quer trabalhar naquela empresa? O F de familiar, tá?
Então, às vezes, na entrevista, eles perguntam isso, né? Sobre sua família, etc. Né? Se tem filho, se não tem. Para saber muito, assim, a necessidade, né, da pessoa trabalhar. Se ela realmente precisa daquele emprego, né? Etc. E o ódio, objetivos, né? Quais são os seus objetivos daquela empresa, né? Essa é a primeira parte. A segunda parte, lembra lá do currículo? Experiências profissionais. Eles vão perguntar sobre as suas experiências profissionais. Por isso que é importante lá no currículo, sempre do mais recente para o mais antigo, quanto tempo você ficou em cada lugar, né? O que você agregou, né, para cada experiência que você teve, né, em cada empresa, né? Alguma inovação que você apresentou. Então, é a segunda parte da entrevista. E a terceira parte é a entrevista comportamental, que eles vão fazer perguntas abertas, né? Então, às vezes, eles colocam uma situação, um problema, e pergunta como que você faria naquela situação, como é que você resolveria aquele problema, né? Para saber isso, né? O seu comportamento, né? Como é que você resolve as situações, tá? Nesse artigo também, atualmente, quais as capacidades e competências que são muito procuradas aí pelas empresas, né? Visão sistêmica, né? É a pessoa pensar no todo, né? Não é só naquilo que ela faz, mas pensar na empresa como um todo, né? O trabalho dela em relação aos outros, né? Questão coletiva. Empreendedorismo, né? Tá na moda isso aí. Na verdade, é o quê? É o que se espera, né? A mente empreendedora. É a pessoa ali, ele é um empregado, mas o que eu posso melhorar aqui para a empresa, né? O que eu posso fazer por ela, né? Para aumentar o rendimento, aumentar o lucro, né? Alguma ideia inovadora que eu tenho. Então, isso tem a ver muito com a criatividade e ser proativo, né? Proatividade, quer dizer, a pessoa, às vezes é um problema que é de outra área e, poxa, mas você trabalha ali dentro da empresa, o que você pode fazer para solucionar aquilo, né? Mesmo que não seja da sua competência, né? Depois vem a capacidade. Hoje em dia, muita empresa trabalha com isso aí também. No caso, o funcionário dá ideia de melhoria, a empresa paga a bonificação para ele, dá um prêmio, alguma coisa do tipo. Uhum. Muito hoje em dia. Isso. Porque pensa bem, né? Às vezes, imagina, né? Se cada funcionário ali tiver essa visão, com certeza a produtividade ela vai aumentar, né? Aumentando a produtividade, se aumenta o lucro, né? Então é a mola do capitalismo aí, né? Capacidade de resolver problemas, isso é muito importante, né? Hoje mesmo apareceu uma cliente para mim, é um caso assim, como se diz na gíria, né? Cabuloso. É um problema. Nossa, eu tive de estudar o problema e tal, não sei o quê. Fiquei horas estudando para pensar. E aí pensei dois caminhos para solucionar o problema.
né? Então, isso é muito importante, quer dizer, é o que eu falo, né? Viver em sociedade sempre vai ter problema, né? Então, né? Como diz o autor, né? Ele fala o seguinte, olha, onde tem problema, você vai ter a solução, tá? Para todo problema você tem, às vezes, mais de uma solução. Se não tem solução, às vezes não é um problema, né? Às vezes é um fato, que você não tem solução. Né? A morte é um fato. Acabou, é um fato. Né? Então, ele fala muito isso, quer dizer, para todo problema tem uma solução ou mais de uma solução. Né? Outra coisa importante, né? Conflito. Isso é normal, né? Todo ser humano, não tem um ser humano na face da Terra que é igual ao outro. Todos nós somos diferentes. Tivemos educações diferentes, pensamentos diferentes, né? Então, isso é uma riqueza. Conflito faz parte. Agora, a gente tem que saber o quê? Aí entra o quê? Inteligência emocional. Então, isso aqui é muito importante. Eu indico para vocês, né? Tem um livro escrito, eu não sei que ano, que chama Inteligência Emocional, de um psicólogo americano, Daniel Goleman. É um psicólogo norte-americano, e ele fala isso, ele faz um estudo, uma pesquisa, e na pesquisa dele, ele mostra o seguinte, nem sempre o melhor aluno na faculdade, ele vai ser o melhor profissional na prática. Porque às vezes a pessoa é o melhor aluno na faculdade, ele tem muita inteligência racional. Mas quando ele vai para o ambiente de trabalho, às vezes a inteligência emocional dele é pouco desenvolvida. Então ele não sabe relacionar com as pessoas, não sabe resolver conflito que ele tem com ele mesmo, nem com outras pessoas, né? Mas a história de Bill Gates mesmo, eu não sei se é verdade, né? Mas eu já ouvi falar que ele tinha um colega de classe que era, tipo, muito, muito, muito inteligente e ele nem era tão inteligente assim. E esse mesmo colega de classe que era tão inteligente virou gerente da Microsoft e ele, no caso, criou a Microsoft. Então, eu não sei se a história é verdadeira, eu já ouvi boatos, mas nunca pesquisei a fundo. Mas eu não duvido, não. Uhum. É o Paulo, né? Isso. Bacana, Paulo. Então é importante isso, nós desenvolvermos, né? Não é só pensando para a nossa vida, a inteligência emocional, quer dizer, é como lidar com as emoções que nós temos, né? Tanto individualmente, para a gente crescer como ser humano, e para a gente viver melhor, né? Ter uma vida melhor. E isso tem implicação em todos os campos da nossa vida, né? A inteligência emocional, muito importante. Ô, professor, Oi. e a inteligência emocional dentro das culturas? Por exemplo, você tem empresas que são nacionais, são de base familiar, e tem empresas que têm um ambiente multicultural. Tem todas as nações e profissionais trabalhando no mesmo ambiente. Como trabalhar essa inteligência emocional no aspecto cultural? Por exemplo, dá um exemplo concreto. O italiano, quando ele vai conversar, ele expressa com muita veemência, ele fala no tom alto e gritando. O Uhum. brasileiro, quando ouve isso, ele recebe isso no primeiro contato, né? Vamos dizer assim, como uma afronta. Uhum. O japonês, por exemplo, ele já não é
de explosão. Ele é extremamente observador e detalhista. Uhum. Ele fala qualquer coisa, ele observa o ambiente, vai no local, faz as suas observações. A quem direito de depois tiver que transmitir alguma observação, ele vai chegar com quem tem a condição da liderança, porque falou assim, se estão executando porque alguém transmitiu dessa forma. Então tem que trabalhar no conceito raiz. Entendeu? Uhum. Só a título de exemplo. Então, como trabalhar a inteligência dentro do ambiente multicultural? Porque você, no mínimo você vai ter que passar assim, conhecer a fundo os aspectos culturais de cada país, né? Você saber lidar em cada situação. Né? Excelente, Cláudio. Não, muito rico, né, a experiência que você está, esse exemplo que você está citando aí é muito rico, né? E tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque a inteligência emocional é quando você... A inteligência emocional, ela tem muito a ver, isso aí antes de Cristo, um dos maiores filósofos da humanidade, que foi Sócrates, né? Está no pensamento Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Quer dizer, então, eu saber, conhecer minhas emoções, né? O que eu estou sentindo, né? Infelizmente, a nossa educação, ela valoriza muito pouco isso, né? A escola, ela desenvolve mais a inteligência racional, matemática, linguística, mas não tem essa questão da emoção. Porque quando você desenvolve a sua inteligência emocional, você vai até pensar nisso, quer dizer, se eu estou trabalhando numa empresa que os donos, os proprietários são norte-americanos, né? É uma outra cultura. Então eu tenho que conhecer essa cultura. Quais são os valores dessa cultura, né? Você observou bem, quer dizer, o japonês é outra cultura, né? Eles, por exemplo, os japoneses, eles não têm muito a questão de contato físico, né? Você ficar abraçando. Nós já temos isso. Então, você tem que conhecer o seu público, né? É aquilo Sim. que nós falamos, né? E Às vezes a pessoa não conhece nem... Primeiro, conhecer a si mesmo, né? Uhum. E depois conhecer o seu entorno, né? A sua família. Olha só, nós temos tão pouca tradição da história, né? Que nós não procuramos conhecer qual que é a nossa história, né? Os nossos avós, os nossos antepassados, né? Isso é muito importante. E diante num ambiente de trabalho, por exemplo, a pessoa participa de um processo de recrutamento e seleção, aí ele candidata-se a uma vaga, ele rompe as etapas, né? E consegue chegar no final lá, e ele já vai ter que, como é que fala? Se ele não teve desenvolvido essa habilidade, ele já vai ter que praticamente ter um senso, tem uma capacidade um senso de filtro e de esponja que vai ter que filtrar, vai ter que, como é que fala? Purificar isso em tempo recorde, né? E em cada situação diferente. E ele vai ter que se fazer entender, né? E procurar Isso. entender também, né? Uhum. É. E uma virtude importante, né? Eu não sei se você sabe, a palavra humildade vem do latim humus. Humus significa terra, né? Então, ter humildade é a gente ter essa consciência da insignificância nossa, né? A gente está aqui de passagem, cada um de nós é um grão de areia, né? Então, para que tanta arrogância, né? A gente tem que procurar estar sempre aberto aí para aprender, né? Com o Sim. outro, né? Ter essa percepção aí. Porque além da cultura, tem um aspecto, né? Você tem um aspecto cultural, tem o
do idioma, que também, como é que se faz se entender sem ter o contato direto com aquele idioma? É olhar, É, aí já vinha o aspecto da linguagem não verbal, né? isso. Sons, ou como é que fala? A, olhar, contato olho no olho e mostrar para a pessoa, né? Assim, olha, nós vamos, se você me permitir, nós vamos chegar no meio, num ponto de convergência, né? Perfeito, Cláudio. Ó, isso que você falou é muito importante, né? Nós temos a comunicação verbal e a não verbal, né? Ou seja, a questão do gesto que você faz, o olhar, né? Então, tudo isso. Então, todas essas habilidades, né? Lidar com mudanças. Olha a pandemia aí, né? Quem esperava a maior pandemia da nossa história? Quantas mudanças nós estamos passando e quantas mudanças. Eu estava ouvindo um especialista falando que então, quando a pandemia acabar, ele falou: olha, pandemia não acaba. Você pode controlar a pandemia, mas acabar não acaba. Então, assim, quantas mudanças estão ocorrendo e vão ocorrer? Então, é algo que a gente precisa saber lidar com as mudanças, né? É o relacionamento interpessoal. Então, olha só, dentro de uma empresa, quantas horas você passa ali, né? Você passa mais tempo ali na empresa do que com um familiar seu, as pessoas que você ama. Então, o ambiente ali tem que ser importante, né? A questão de saber relacionar, né, com as pessoas. E a comunicação, que é o objetivo dessa disciplina, né? Melhorar a comunicação de vocês aí, tanto a escrita como a oral. Bom, pessoal, o objetivo hoje era esse. Era falar sobre, a gente finalizar aí, né, a unidade 3, a questão da expressão oral. E uma coisa que eu não falei, né? Existem treinos, né? Por exemplo, às vezes quando você vai, por exemplo, você vai fazer um discurso, né? Você vai ler um texto, né? Então tem treino que radialista faz, o pessoal jornalista, que é você pegar ver se aparece aqui. Aqui, ó. Você pega um lápis ou uma caneta, né? Obviamente você lava antes, aí você morde, tá? E com aquele lápis ou caneta, aí você lê o texto. Vai ter uma maior dificuldade, tá? Aí você lê lá 5, 10 vezes. Depois que você tirar, você melhora muito a sua articulação, né? Esse é um treino que o pessoal faz, tá? Queria falar desse detalhe aí. Então, o objetivo era esse, falar algumas noções aí sobre oratória e essa parte da entrevista de emprego. Tá? Então, estou à disposição aí para as dúvidas que vocês tiverem, se vocês quiserem perguntar. Professor, Oi. tem atividade prevista desse tema? Ô, Hélio, eu tô pensando, eu vou bolar isso, sabe? Eu vou ter de criar, porque as outras atividades foram todas pensando no texto escrito, né? Não é verdade, eu estava pensando nisso mesmo. Aí, agora eu vou ter de usar a minha criatividade para saber qual o tipo de trabalho que vocês poderem treinar isso, né? Tá, beleza, então.
Você vai fazer uma reunião com cada um, tipo uma entrevista de emprego? É uma sugestão legal, hein? Rapaz. Eu vou pensar, viu, Pedro? Eu queria comentar com vocês que eu terminei de corrigir a atividade. Acho que foi 4. 4, né? Já até lancei a nota lá, né? Vocês viram, né? Eu lancei lá no... Vi sim, cheguei a Eu ver lá. também. Uhum. Mas eu queria parabenizar vocês, muitos trabalhos muito bem feitos, né? Tanto de ofício quanto da carta. Muitos até criaram logomarca, né? Uma coisa bem... A gente percebe quando a pessoa procurou fazer um trabalho bem feito, né? Isso aí é perceptível. Então, eu queria parabenizar a turma aí, muitos trabalhos bem feitos, né? Vocês estão de parabéns aí. Tá? Mas é isso. Então. Obrigado, professor. Em nome da turma, a gente agradece. Tá joia, Alex. Eu vou pensar um exercício para vocês praticarem a oratória aí. Né? Vou pensar uma forma. Tá? E depois eu tenho uma fita muito boa sobre esse assunto. Na próxima aula eu vou tentar. Que aí quando eu passar essa fita, aí eu não posso gravar, não, porque depois para disponibilizar no YouTube, eles não aceitam, por negócio de direito autoral e tal, dá problema. Mas aí a gente combina assim, tá? Vou parar a gravação aqui, gente, mas fica à vontade aí.